Bom dia. Ezequiel 29. Livro de Ezequiel, capítulo 29. No dia 12 do 10º mês do 10º ano, veio novamente a minha palavra de Deus nos seguintes termos. Ó filho do homem, volve o teu rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra toda a nação do Egito. Abre, pois, a tua boca e diz: assim declara Deus, o Senhor Deus: eis que posiciono-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso que repousa em meus teus rios, e exclama: eis que o Nilo é meu, eu o fiz para o meu uso e deleite. Todavia colocareis anzóis em teu focinho e farei os peixes dos teus ribeiros se apegar às tuas escamas, ó Egito. Eis que eu mesmo te saciarei dos teus riachos, com todos os peixes presos à tua carcaça. Eis que te abandonarei no deserto, e a ti a todos os peixes dos teus ribeiros. Cairá, pois, em campo aberto, não serás recolhido nem sepultado. Eu te darei para o alimento os animais selvagens e as aves de rapina do céu. Deste modo, todas as pessoas que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor, porquanto tem sido como um bastão feito de junco para a nação de Israel. Assim que eles te pegaram com as mãos, tu te rachaste tudo e lhe resgataste os ombros. E quando tentaram se apoiar em ti, tu não suportaste e quebraste, provocando grande temor e paralisia às costas deles. Portanto, assim declara Deus, o soberano e eterno Deus: eis que trarei uma espada de juízo sobre ti, e exterminarei todas as pessoas e animais que estiverem no meio de ti. A terra do Egito se tornará apenas um monte de entulho sobre o deserto, e assim ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Porquanto proclamaste: o Nilo é meu, eu construí. Eis que estou contra ti e indisponho-me, também contra todos os teus regatos. Deixarei todos o Egito sob desgraça, uma terra arrasada, deserta e absolutamente solitária. Desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira de Cush, Etiópia. Sendo assim, nenhum pé humano ou pata de animal pisará sobre as tuas terras, tampouco será habitada por um período de 40 anos. O faraó, os egípcios, eles se engrandeciam e falaram: nossa terra é uma terra muito rica, é uma terra poderosa, porque o Egito está ali às margens do rio Nilo, um rio caudaloso, um rio que na época tinha muito peixe, esse tipo de coisa. E o faraó então se exclamava, falando: não, nós temos o Nilo, eu fiz o Nilo, eu fiz isso. Na verdade, o faraó se colocava numa posição quase como de Deus. Dessa soberba, essa arrogância dele, Deus falou: não, eu vou destruir, eu vou acabar com vocês. E destruiu. Deus falou: durante 40 anos eu vou destruir vocês. Nós vimos algum exemplo de algumas nações que Deus falou: olha, eu vou destruir vocês, nunca mais existirá. E assim aconteceu, como nós vemos algumas até hoje, nunca mais existiu. Mas no caso do Egito, não. Deus falou: não, vai ser 40 anos. Durante 40 anos, o Egito foi lá para baixo, foi destruído. Depois voltou-se, porque Deus assim permitiu. Da mesma forma, Deus nos trata. Tem pessoas, tem situações que Deus nos dá para falar pela nossa soberba, pelo nosso orgulho. Aí Deus permite ou manda, né? Permite, Ele manda o mal sobre a nossa vida. E Deus que aquele mal age em nossa vida durante um determinado tempo. Pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser na vida financeira, na espiritual, não importa. Um determinado tempo. E por mais que nós façamos qualquer coisa, não vai mudar, porque a sentença de Deus ela se cumpre. E geralmente, invariavelmente, isto acontece em virtude dos nossos pecados, em virtude das nossas desobediências, em virtude da nossa arrogância. Muitas vezes nós esquecemos de Deus e achamos que nós temos alguma coisa.
Nós achamos que nós podemos alguma coisa. Nós achamos que nós somos alguma coisa. Eu posso, eu tenho, eu faço. E nós não temos nada, não podemos nada, e nós não fazemos nada se o Senhor assim não quiser, se o Senhor não permitir, se não for vontade dele. Então vem sim. Deus pode nos destruir imediatamente. Ele pode nos jogar lá embaixo, fazer com que nós passamos sérios problemas durante um determinado tempo e depois voltamos, ou não mais. Tem pessoas que passam problema durante um curto período, outros um período mais longo, e assim sucessivamente. Mas nós temos que aprender a sermos dependentes do Senhor, a jamais sermos arrogantes, a jamais sermos soberbos, ou pensar que nós temos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós nada temos. O que nós temos que ter é o Senhor em nossas vidas. É isso que é necessário. Eu desfarei do Egito uma nação desolada, em meio a uma terra completamente arrasada e sem vida. E as suas cidades ficarão em ruínas durante 40 anos. Então espalharei os egípcios entre as nações pagãs e o dispersarei pelos muitos países da terra. Entretanto, assim promete Deus, o Senhor Deus. Ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre todas as nações entre as quais foram expatriados. Eu os mesmos trarei de volta do exílio deles e os farei retornar a Patros, ao Alto Egito, a terra dos seus pais e antepassados, e ali constituirão um reino humilde. Sim, será o menor e mais fraco dos reinos, e nunca mais se arrogará e se exaltará sobre qualquer outra nação. Eis que eu farei o novo Egito tão limitado que jamais conseguirá dominar sobre as nações. O Egito não mais contará com a confiança da casa de Israel, mas a sua malignidade será lembrada sempre que Israel tentar buscar no Egito algum tipo de cooperação, e assim saberão que eu sou Deus, o eterno e soberano Deus. O Egito nós conhecemos. O que Deus disse aconteceu. O Egito hoje não tem nenhum apoio, não tem um bom relacionamento, digamos assim, com Israel. Mas o Egito também é um país pequeno. Deus aqui também que há mais de 6 mil anos atrás, Deus falou que queria ser um país pequeno, por isso ele voltou, mas não é grandes coisas. Nós vemos que o Egito não influencia politicamente a nada. A palavra de Deus nós temos que examinar sempre, gente. Ela é maravilhosa, ela se cumpre em todo sentido. O que Deus falou que iria acontecer, ele falou há 7, 8 mil anos atrás, hoje está acontecendo. O que Deus falou há vários anos, há 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo vir, em relação a Cristo, aconteceu. O que ele já falou, o que vai acontecer no futuro, com certeza vai acontecer. A palavra de Deus se cumpre. Tolo, bobos, são aqueles que não querem enxergar isso, que não querem compreender isto, não querem entender a palavra de Deus, saber que o que ele disse é verdade e é o que vai acontecer. Isso em relação a tudo e a todos. E acontece. Então, no ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, Deus, o Senhor, falou comigo novamente nesses termos. Ó querido homem mortal, filho do homem, escuta bem. Eis que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conduziu seu exército numa batalha acirrada contra Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregar tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram em carne viva. Todavia, nem Nabucodonosor nem o seu exército conseguiram qualquer recompensa com a campanha que ele deflagrou contra o rei de Tiro. Por isto, assim declara Deus, o Senhor Deus: entregarei a terra do Egito nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim ele saqueará toda a riqueza dessa nação, tomará o seu despojo e retribuirá o seu exército. Eu mesmo lhe dei o Egito como pagamento pelo serviço que ele me prestou,
pois de fato trabalhou para mim, e o retribuí entregando-lhe a própria terra do Egito. Palavra do eterno e soberano Deus. Portanto, naquele dia farei com que desabroche o chifre, poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles, então todos entenderão que eu sou Deus, o Senhor. Deus falou, olha, entregando tudo, está no Egito, estou entregando para Nabucodonosor. Um pagamento, né, pela retribuição de tudo que ele tem feito por mim. Tá? Porque Deus usou Nabucodonosor, usou a Babilônia para punir Israel, para punir a Síria, para punir vários países, Judá e tudo mais. Deus falou, agora ainda estou entregando ainda o Egito, toda a riqueza, tudo ali, eu estou entregando na mão dele em retribuição, em pagamento pelo que ele prestou, o serviço que ele prestou. E o Egito foi subjugado durante 40 anos. A palavra de Deus se cumpriu. Então Deus às vezes pode nos entregar. Deus pode entregar o que nós tivermos, o nosso patrimônio, entregar tudo na mão de outras pessoas. Sim. Ah não, por que fulano, eu estou só tomando prejuízo nisso? Vamos entender nossas vidas primeiro, vamos nos examinar. Vamos ver o que nós fizemos ou estamos fazendo. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, com certeza ceifará. Ezequiel capítulo 30. Que a palavra de Deus, o Senhor veio a mim dizendo, ó filho do homem, profetiza e diz, eis que assim declara Deus, o Senhor Deus, clamai e lamentai dizendo, ai, ai, eis o dia. Porquanto se aproxima depressa o dia de Deus, sim, o dia do Senhor. Está muito perto, será um dia de obscuro coberto, um dia obscuro, coberto por nuvens de castigo, um tempo de juízo e condenação para todas as nações pagãs. Primeiro a espada descerá sobre o Egito, a grande angústia será sentida em toda a Etiópia. Quando os mortos começarem a tombar no Egito, sua riqueza como nação lhe será sacada, e os seus alicerces serão todos despedaçados. A Etiópia, e Fute, Lude, e toda a Arábia, Cube, Líbia, e os povos aliados do Egito cairão pela espada juntamente com eles. Assim diz Deus, todos quanto apoiam o Egito também cairão. A arrogância do seu poder fracassará. Tombarão o fio da espada, desde Migdol até Sevene, assegura o eterno Deus. E ficarão desolados no meio da terra destruída, e as suas cidades serão como entulho no meio do deserto. Então entenderão que eu sou Deus, o Senhor, quando eu atear poderoso fogo ao Egito, e quando todos que cooperavam com eles forem exterminados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para apavorar os etíopes, que hoje se sentem tranquilos. Então a angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isto ocorrerá. Portanto, assim diz o soberano Deus, o Senhor, eis que destruirei por completo a população do Egito, por intermédio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e seu exército, a nação mais cruel e sanguinária, serão conduzidos para destruir a terra. Eles empunharão suas espadas contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu mesmo haverei de secar os ribeiros do Nilo e venderei a terra a homens maus, pela mão de estrangeiros. Deixarei devastada essa terra e tudo que nela existe. Eu tenho dito, palavra de Deus. Assim diz o eterno soberano Deus. Eis que aniquilarei todos os ídolos e exterminarei as imagens idólatras que há em Mênfis, em Nof. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, e espalharei o temor por toda a terra. Arrasarei Patros, o Alto Egito, incendiarei Zoan, e executarei meu juízo e castigo contra Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, Pelúcio, a fortaleza do Egito, e destruirei completamente a população de Tebas. Também atearei fogo em todo o Egito. Pelúcio ficará sob enorme aflição. Tebas será devastada por grande tempestade. E Mênfis sofrerá constantes ataques.
o jovem de Ave, Heliópolis, e de Pi, Vesete, Nebubastes, morrerão todos ao fio da espada, e todos os sobreviventes da cidade serão levados para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia sobre Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. Ali mesmo a sua arrogância e poder ruirão e chegarão ao fim. De uma hora para outra ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados serão levados ao cativeiro. Assim expressarei o meu juízo e castigarei o Egito, e todos ali saberão que eu sou Deus, o Senhor. Deus estava afirmando novamente a destruição que ele iria trazer sobre o Egito e sobre todos aqueles povos que o apoiassem. E nós vemos que ele, além de enviar a Babilônia, Nabucodonosor contra o Egito, ele também atacou com tempestades. Ele, o Senhor, fez com que o Nilo secasse. Tudo ele. Então o Senhor lutou diretamente para destruir o Egito. E nós vemos aqui que ele disse destruir todos aqueles que estavam apoiando o Egito. Assim, quando nós estivermos apoiando o que é errado, acobertando o erro, nós também seremos punidos. Nós estamos partilhando. Eu já vejo pessoas vir me falar, olha, eu tenho amigos meus que são homossexuais, mas não tem problema. Eles são meus amigos, eu tenho que amá-los, Deus mandou amar. Não, não é assim. Amar o amor de Deus é diferente, é você chamar eles ao arrependimento. Chamá-los para abandonar o erro, o pecado. Você não chama, só está usando a companhia deles o tempo todo ali. Não, você está indo contra a palavra de Deus, você está colocando-se na qualidade de inimigo de Deus. Você não rouba, você não é ladrão. Mas em compensação você tem amigos, amigas ladronas. Então o que você faz? São suas amigas, você vive com elas. Você, ao contrário de você mandá-las, exigir, mostrar para elas o erro, o pecado, mandar elas pararem de furtar, não, você simplesmente está junto com elas. Que seja no tráfico, que seja no roubo, seja em qualquer outro tipo de crime. Você tem amigos, por exemplo, ou amigas que não têm nenhum mínimo respeito pelos pais, por ninguém. Você continua sendo amigo. Então você está apoiando o erro. Com sua atitude, você está apoiando. Você está incentivando. Que essa pessoa vai dizer, não tem problema. Eu tenho uma amiga, um amigo que ele é evangélico, ele é isso, aquilo, mas é meu amigo. Ele nunca me criticou. Então se apoio. Então quando o Senhor enviar o castigo, essas pessoas também receberão castigo. Hoje as pessoas falam, não, você discrimina. Não, se essa é a maneira como eles entendem, que pensam, que assim seja, então eu discrimino. Porque eu aceito todos, eu converso com todos, mas por amizade não. Não importa o crime que estiver cometendo, eu vou dizer para abandonar que está no erro. A pessoa não quer, então vou me afastar deles. Estou discriminando, então que assim seja. Então eu estou discriminando. Porque luz e trevas não tem acordo. Fulano está em pleno adultério. Bertrano está no adultério, está no segundo casamento. E você tem que simplesmente falar com ele. Se você quer continuar, você se afasta. Por que eu sou de poucas relações com a maioria dos templos, dos pastores? Porque eles sabem que estão no erro. Eles estão apoiando o recasamento, a prostituição, o adultério. Eles têm a mesma Bíblia que eu tenho. Então eles sabem que é errado. Então eu não posso estar apoiando. Eu não posso estar concordando. Eu não posso estar aceitando. Então tem que manter distância. É discriminar, sim. Você está achando superior aos outros, melhor que os outros. Não estou me achando superior, não é melhor. Só que eu decidi um dia seguir Jesus. Eu decidi um dia me ater aos preceitos dele, a praticar o evangelho dele.
Então eu não posso estar concordando com outra coisa. Quando nós falamos que nós temos que nos esconder à sombra do Senhor, exatamente, você esconder no Evangelho. É viver no Evangelho. O mundo com certeza vai julgar, vai acusar. O mundo jaz no maligno. O mundo vai dizer, não, você está discriminando, você se acha melhor, você se acha superior. Mas nós sabendo o que nós queremos, o que nós desejamos, nós não temos que estar preocupados com isso. Que acuse o quanto quiser, que pense o quanto quiser. Jesus disse que nós tínhamos que pegar a nossa cruz e segui-lo. É tomar a cruz. Ele disse que nós teríamos aflições. Então essas acusações não importam para nós. Importa se nós estamos agindo em conformidade com o Evangelho do Senhor. Se nós estivermos, então estamos bem. Mas fora isso, é hipótese alguma. Então eu vejo hoje muitos templos, muitas igrejas, templos denominacionais, cheio de pecadores contumazes, pecadores que não querem abandonar o pecado, pecadores que estão numa situação cômoda, ali no pecado, no erro, e que pastores, que pregadores estão confortáveis de dizer, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, isso é mentira. Essas pessoas precisam ser alertadas sobre a condenação. Essas pessoas têm que ser alertadas sobre a vida vindoura. E se elas não quiserem mudar, nós devemos afastá-las. Se tem pessoas no templo com as quais nós somos pastores, nós somos os responsáveis, pessoas que querem permanecer no erro, nós temos que convidá-las a sair. Nós temos que convidá-las a deixar o templo. E buscar outro, que tem muitos aí que fazem o que eles querem. Não podemos apoiar. Todos aqueles que apoiam o errado estão concordando e são destruídos. Paulo fala muito claro sobre isso com nós. Ele nos diz que com esse tipo de pessoas nós não devemos nem mesmo comer uma refeição, fazer algum lanche, alguma coisa. Todos esses que andam no pecado de forma deliberada, esses que dizem que conhecem a Cristo, mas vivem no pecado. Paulo ainda é bem claro, ele diz assim, olha, eu não estou falando para você se afastar daquelas pessoas que estão no mundo, não. Que os católicos não conhecem a palavra de Deus, mas aquele que se dizendo ser irmão, aquele que se dizendo ser irmão de fé, aquele dizendo que é crente, que é evangélico, que é cristão, mas vive em práticas erradas, concordando com o erro, nós temos que afastar. Afastar. E não importa o que pense, que essa é a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. No 7º dia do 1º mês do 11º ano do nosso exílio, vi uma vez mais a palavra de Deus a mim nesses termos. Então, ou seja, no 11º ano, 11 anos já, que Judá, Israel já estava no exílio, já estava na Babilônia, já estava prisioneiro. E mais uma vez, nessa época, veio a palavra de Deus a Ezequiel. Ó querido filho do homem, eis que quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Todavia não foi enfaixar para que sarem, tampouco lhe colocaram uma tala para fortalecê-lo o suficiente para poder manejar sua própria espada. Portanto, assim declara Deus, o soberano, eis que me coloco contra o faraó, rei do Egito, e destroçarei seus 2 braços, o bom e forte, e o que já está quebrado eu farei cair a espada da sua mão. Então espalharei os egípcios entre as nações, e o dispersarei por muitas terras. Por outro lado, fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e colocarei a minha espada nas mãos dele. Todavia, quebrarei os braços de Faraó do Egito, e este gemerá diante dele como um homem ferido de morte. Eis que sustentarei os braços do rei da Babilônia, porém os braços do Faraó penderão inertes sem força, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, e eles entenderão que eu sou Deus, o Senhor. Eu mesmo espalharei o povo egípcio entre as nações,
e os dispersarei entre todos os povos. Então eles ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Deus falou, olha, eu vou realmente destruir o Egito. Eu vou destruir Faraó. Eu vou minar a força dele. Mas eu vou fortalecer a Babilônia. Eu vou fortalecer os braços. Eu vou dar condições da Babilônia derrotar, da Babilônia vencer ao Egito. A força da Babilônia, a força de Nabucodonosor estava em Deus. Porque Deus simplesmente usou a Babilônia, usou Nabucodonosor como um instrumento de punição. Deus era com aquele exército, então vai punir todos aqueles pecadores. No final, é claro, como a Babilônia também, como Nabucodonosor errou, também recebeu a devida punição. E depois a Babilônia, que foi o Senhor, engrandeceu ela enorme, né? Foi o maior país na região, está tomando todos ali. Mas também a Babilônia foi destruída depois. Babilônia não existe mais. Então aqui o Senhor está falando, olha, eu estou levantando a Babilônia. Estou levantando o Faraó. Estou enfraquecendo ao Faraó, estou enfraquecendo o Egito, para que Nabucodonosor vença. Nós temos que entender que tudo aquilo que vem sobre nós e nos vence, com tudo aquilo que nós somos derrotados, às vezes somos derrotados por uma enfermidade, somos derrotados por problemas financeiros, por um problema no casamento, por um problema familiar com nossos filhos, nossos pais, problema comercial, nós somos derrotados porque Deus assim determinou. Ah, mas eu sou cristão, fulano lá que ele me enganou, eu tomei um prejuízo, ele é do mundo. Mas Deus usou, Deus o levantou, Nabucodonosor também. Então Deus o levantou, aquela pessoa, para nos punir pelas nossas desobediências, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então é Deus que ergue quem Ele quer, a hora que Ele quer e como quiser. Se nós estamos sendo derrotados, se nós estamos, o diabo está fazendo festa na nossa vida, festa na nossa casa, ou em alguma área da nossa vida, é porque existe a vontade de Deus. E esta vontade é porque nós estamos no pecado. Nós estamos nos erros. Nós estamos na desobediência. E não quisemos ainda voltar para o Senhor. Então tem um preço. Como eu te disse, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que nós semearmos, com certeza, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Por esse motivo, nós temos que procurar fazer o bem, como Paulo nos orienta. Viver de acordo com a palavra de Deus, praticar o evangelho de Jesus Cristo. Porque caso contrário, nós nos colocamos na posição de inimigos, nos colocamos na posição de adversários. E como adversário dele, nós seremos destruídos. Porque ele tem toda a força, ele tem todo o poder. E nós não somos nada. O Egito foi destruído. Durante 40 anos o Senhor falou que ia acontecer e aconteceu. A Babilônia que o Senhor levantou e puniu todos aqueles que o Senhor usou a Babilônia como um chicote, um instrumento ali para punir todas aquelas nações. Mas ela também se engrandeceu. Ela também se ensoberbeceu. E no final também o Senhor a destruiu. Israel era o seu povo. Judá é o seu povo. Mas por causa da desobediência, por causa da falta de princípios para cumprir a palavra de Deus, também recebeu o castigo. Morreram muita gente, era de fome, era de sede, era de doenças infecciosas, e também morreram a espada ali na violência. Então o que o Senhor fala acontece. O que o Senhor manda é verdade. Nós temos que aprender a respeitar a palavra de Deus. Só existe uma única maneira para nós escaparmos do castigo. É nos unirmos ao Senhor. E unir a Ele não é só palavras. Não é só abrir a boca e dizer, ah não, eu sou do Senhor, o Senhor é meu. Não, unir ao Senhor é unir a obediência. A única maneira
que Ele conhece e reconhece o nosso amor por Ele, é quando nós estamos obedecendo. Sem obediência ninguém conhece a Deus. Nós lemos hoje, concluímos até Ezequiel 30. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos o 31. Toda resposta está na Bíblia. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.